Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, tá? Eu sou o professor Sérgio Queiroz, tá? Sou professor de Química e atendendo a pedido aqui alguns alunos meus. Sérgio, depois a gente vai fazer prova agora e a gente queria que você colocasse aí uma revisão pra gente de cinética química e tudo no teu canal, etc. Atendendo a pedidos, claro, galerinha de boa, tá aqui, cinética química, para quem vai fazer o Enem, esse é um assunto também de mão cheia. Galera do terceiro ano também, tá valendo, tá bom? Então, olha só, a cinética química estuda o quê? Velocidade de quem? Das reações. O nome diz cinética, movimento, tá? A velocidade das reações, os fatores que influenciam a velocidade dessa reação, tá certo? Existem alguns cálculos, algumas tabelas, alguns gráficos, tá? Que a gente vai tentar abordar aqui. Recentemente, 3 turmas minhas fizeram um trabalho, valendo uma nota complementar, de um vídeo em relação à velocidade média, ou melhor, em relação a fatores que influenciam a velocidade da reação. E ficou um trabalho muito bacana, tá? Quero parabenizar todos os grupos, né? Teve o grupo vencedor, né? Aquele parabéns também. Depois a gente vai se encontrar lá para confraternizar. Enfim, pessoal, cinética química, vamos começar, tá certo? Então, o que é a cinética química ela vai estudar? Ela vai estudar a velocidade das reações, tá? A velocidade da reação de uma forma geral, tá bom? Então, primeira coisa, velocidade. Depois ela estuda o quê? Os fatores que influenciam essa velocidade, beleza? A velocidade, ela pode ser a velocidade média de uma reação. A velocidade média é calculada em relação a quem? A reagente e produto. Você sabe que toda reação química, para acontecer, toda reação química, ela acontece com reagente se transformando em produto. Tá certo? O reagente já vai dizendo, são os participantes iniciais, são aqueles que vão reagir, ok? Bom, os reagentes são consumidos e os produtos são formados. É por isso que aqui, num gráfico, onde você encontra uma taxa de desenvolvimento, digamos assim, velocidade média, alguns autores consideram como taxa de desenvolvimento. Uma taxa de desenvolvimento decremental, ou seja, ela é decrescente, isso é relação aos reagentes. Quando ela é ascendente, né, ela vai crescendo, tá? Significa dizer que ela é o quê? Em relação aos produtos. Esse sinal negativo é para dizer que são os reagentes que são consumidos, sinal positivo para dizer que são os produtos que são o quê? Formados. E a velocidade média calculada em relação a justamente isso. É a variação da concentração dos reagentes pelo seu intervalo de tempo. Tá? A variação da concentração dos produtos pelo seu intervalo de quê? De tempo. Esse sinal negativo, tá? É para indicar o quê? Consumo, porque os reagentes, eles são o quê? Os reagentes são consumidos. E os produtos, como o próprio nome diz, eles são o quê? Formados. Tá claro isso aí? Isso é importante. Bom, e aí a gente entende o que seria esse delta colchete aí, Sérgio. Isso aí é a variação da concentração. Essa variação da concentração, geralmente, ela é dada em mol por litro. Tá? Mas ela também pode ser em quê? Em grama ou mol por litro minuto. Tá? Seria já a velocidade da reação, se eu colocar um minuto aqui. Mas isso aqui já seria o quê? A velocidade total. A velocidade média. Mas essa concentração, enfim, ela pode ser dada em mol por litro, ela pode ser dada em grama por litro, ela pode ser só mol, isso depende, tá? Se você atribuir uma taxa a essa concentração de tempo, ela já vira velocidade, significa dizer que uma determinada quantidade de mol por litro está sendo consumida ou formada por minuto. Poderia ser o que aqui, em vez de minuto? Poderia ser ou segundo, ou hora, ou dias, semanas, tanto faz. Isso aqui já seria o quê? A velocidade. Quando você acrescenta concentração e tempo, nós temos velocidade. Por quê? Porque a velocidade é justamente isso, a variação da concentração por tempo. Não esquecer as unidades. Muito bem. Sérgio, e a velocidade média diferente da reação é? A velocidade da reação é um processo total, é uma coisa só, tá? É um valor só, não muda. Então, a velocidade da reação seria a velocidade média dos reagentes pelo seu Rzinho. O que é isso? Rzinho aqui? Isso aqui é o coeficiente. Tá? De quem? Do reagente. É a velocidade média do produto sobre o quê? Sobre o seu coeficiente. Sérgio, não entendi direito não. Vamos olhar.
É um exemplozinho para você entender. Tá bem aqui. Dada a reação, eu uso muito essa reação, ela cai demais nas provas de vestibulares e Enem, tá? Ó, concentração de H2, tá aqui. Essa concentração aqui, colchetezinho indica o que? Mol por litro, tá? Veja, pelo intervalo de tempo, minuto. Eu pergunto, qual a velocidade média da reação? Obviamente que se ele está te dando na questão a concentração de H2, você vai calcular a velocidade média da reação em relação a quem? Ao H2, tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas qual a velocidade da reação? Digamos, no intervalo de, vamos supor aqui, de 3 a 5 minutos, por exemplo, tá? De 3 a 5 minutos. Qual seria nesse intervalo? Pô, intervalo de 3 até 5 minutos. Então, 3 está aqui, 5 está aqui. O que é isso aqui? É o início. O que é isso aqui? É o fim da reação. O resto não interessa. Então, a concentração inicial, qual é? É essa. A concentração final é essa. Então, você vai lá. Quem é a velocidade? É a variação da concentração, tá? Ó. Quem é a velocidade? Média do reagente, variação da concentração. Negativo, quem são os reagentes? Os reagentes são justamente o que está antes da seta. Isso aqui tudo é reagente. Tudo é reagente. E o coeficiente está aqui, ó. O coeficiente é 3, o coeficiente aqui é 1. E aqui, o que seria isso aqui? Seria o produto. Esse aqui seriam quem? Os reagentes, antes da seta. Então, quem é que vai ser a velocidade média aqui? De H2 no intervalo de 3 a 5. A variação da concentração dele. Só que a variação da concentração dele, o que é? É a concentração final, tá? Quando a gente fala variação da concentração, a gente está colocando concentração final menos concentração inicial. Tempo final menos tempo inicial. A mesma coisa. Tá? Então a gente vai colocar aqui. Quem é que vai ser? Vai ser a variação da concentração. Quem é a variação da concentração? É a concentração final, 0,5, menos a concentração inicial. Quanto é que vai ser? 1,5, por esse intervalo de tempo. Sérgio, e o intervalo de tempo? Final, 5, menos 3, que é o inicial. Tá? Detalhe. Não esquecer aqui, tá? Que o H2 é um reagente. Então, tinha que ter um sinalzinho negativo aqui que eu esqueci de colocar. Certo? O que é que você tem aí? Você vai ter menos, tá? Esse sinal negativo aqui. Quanto é que fica aqui? 0,5 menos 1,5 vai dar menos 1,0. 5 menos 3, 2. Correto? Menos com menos dá mais. 1 dividido por 2 dá quanto? 0,5. Então, essa velocidade aqui vai ser 0,5 mol por litro minuto. Tá? É a velocidade média calculada em relação a quem? Ao H2. E se eu pedir a velocidade da reação? Como é que você faz? Você faz o seguinte, a velocidade da reação vai ser quem? Voltando aqui, ó. É a velocidade do reagente ou do produto dividido pelo seu coeficiente. Então, vamos lá. A gente calculou a velocidade média de quem? De H2. Então, a velocidade média de H2 dividido pelo seu coeficientezinho. Quanto é o coeficiente dele? 3. Acabou a questão. Aí você calcula. Qual vai ser a velocidade média? Vai ser 0,5 dividido por quanto? Por 3. Aí você tem a velocidade da reação, tá? Você pode dividir, você vai deve da questão, fazer a divisão correta. Lembrando, começa aqui, mol por litro, minuto. Ou pode deixar assim, isso vai depender muito do professor, muito da questão, tá certo? Bom, então velocidade média e velocidade da reação foi embora. Sérgio, o que a gente precisa mais saber? Que as reações elas não acontecem de qualquer forma, né? Existem algumas condições para uma reação acontecer. Vamos falar rapidamente sobre a teoria das colisões, que nós precisamos ter afinidade entre os reagentes, colisões frontais efetivas, geometria favorável e energia de ativação. Esses 3 fatores aqui, essas 3 condições precisam acontecer para que a reação se efetue, para que um reagente se transforme no produto.
Sérgio, que gráfico é esse? Isso é um gráfico cinético, na verdade é um gráfico termocinético, certo? Você percebe aqui que a entalpia do reagente, tá? É maior que a entalpia do produto. Eu até coloquei a concentração aqui, né? Mas aqui seria o quê? Seria a energia, seria a entalpia da reação aqui. Aqui você teria, na verdade, você teria aqui, vamos supor, quilocalorias por mol. É energia, não é concentração não, é energia. Ok? Tá certo? Então, quando você coloca um gráfico desse, você percebe que a entalpia do reagente é maior que o produto. Toda vez que um gráfico estiver mostrando a entalpia do reagente maior do que a entalpia do produto, tá? Você vai ter um gráfico que representa uma reação exotérmica. Certo? Uma reação exotérmica. Sempre, sempre. Não tem o que fazer. Tá? E aí, o que é que significa esse gráfico? Ele está te mostrando que o reagente só vai se transformar em produto depois que passar por isso aqui, ó. Depois que passar por esse pedaço bem aqui, ó. Isso aqui. E o que é isso aqui? A energia. Energia de quê? De ativação. Quanto é essa energia de ativação? Depende. Tá? Depende. Ela pode ser dada, geralmente é dado para você no gráfico ou não. Né? Geralmente, às vezes, a questão pede que apenas você identifique o que é. Ou, de repente, se aqui ele te der que a entalpia do reagente, vamos supor, seja 10 o quê? Quilocalorias por mol, e aqui tiver 25 quilocalorias por mol, quanto é que vai ser essa energia de ativação? Ora, vai ser a diferença. Vai ser quanto? Vai ser quanto? 15, né? Vai ser quanto? 15 calorias, né? Quilocalorias por mol. Tá? Às vezes acontece dele dar valores assim. Tudo bem? Então, assim como ele poderia ter dado o valor do produto, bem aqui, tá certo? Ele poderia ter dado o valor do produto, que não é o caso aqui, certo? Mas ele poderia ter colocado aqui, digamos assim, menos 20, não tem problema. Tá? Então, isso é um gráfico isotérmico. Bem aqui em cima do gráfico, esse ponto bem aqui, nós temos, tá? O complexo ativado. O que é esse complexo ativado, Sérgio? É onde as reações, tá? Ou melhor, as ligações dos reagentes são quebradas e são refeitas para a formação de quem? Produto. Lembrando, detalhe, em uma reação que ocorre em várias etapas, tá? Em várias etapas, a velocidade é determinada pela etapa lenta. Como assim, Sérgio? Vamos supor que você tenha uma reação que se transforma de A para B, de B, C e finalmente de C para D. E aí tem escrito lá, sempre vai vir rápida, aqui lenta, aqui rápida. O que é que isso significa? Que a etapa lenta, ela determina a velocidade da reação. Por quê? Porque ela tem maior energia de ativação. É como se fosse assim, ó. A etapa lenta, ó. Então, para a reação realmente se processar, o maior obstáculo é justamente essa energia de ativação aqui, que é decorrente de quem? Da etapa lenta. Tá certo? Então, numa prova, quando aparece, isso aparece, quem determina a velocidade da reação?